Saia daqui e espere lá fora. Não tens razão nenhuma para estares aqui. Aquela voz cortou o ar da tarde como uma faca. Fria, desprezível e absoluta. A funcionária gritou: vou chamar a segurança se não saíres agora mesmo. Pessoas como tu não andam em voos como este. Olivia Bennet, a mulher negra, ficou imóvel. O silêncio que se seguiu pareceu engolir o aeroporto inteiro. A chuva começou a cair na pista do aeroporto do condado de Westchester. E naquele momento, uma bilionária, Olivia, encontrava-se cara a cara com uma funcionária que não fazia ideia de que estava a gritar com a dona de toda a empresa. O que a funcionária não percebia era que acabava de cometer o maior erro da sua vida. Nessa tarde, o céu sobre Westchester era um manto de nuvens cinzentas, anunciando a chegada de uma tempestade. Olivia Bennet saiu do seu Mercedes preto brilhante, os saltos agulha de marca a ecoar suavemente no cimento úmido, vinda diretamente de fechar um negócio de 1.000 milhões em Londres. Tudo o que queria era um pouco de paz no lounge premium antes de embarcar no seu voo privado de regresso a casa. Mas no instante em que Olivia se aproximou da porta do lounge de primeira classe, Jason Miller, o gerente do lounge, falou com uma dúvida mal disfarçada. Lamento, minha senhora. Este lounge é apenas para passageiros de primeira classe. Por favor, apresente o seu cartão de embarque e o cartão de membro para podermos verificar a sua identidade. Olivia levantou uma sobrancelha com o tom desafiador dele. Há mais de uma década que entrava ali sem qualquer questionamento, geralmente fora das horas de pico para evitar ser notada. Sem querer discutir, retirou gentilmente seu cartão platino e o bilhete de embarque da Clute e entregou-lhes. Jason pegou neles, franziu a testa e ergueu-os contra a luz do teto como se estivesse à procura de falsificações. Suspirou alto, certificando-se de que os outros ouviam. Isto parece estranho. Nunca vi cartões como estes. Tenha certeza de que pertence aqui. A voz de Olivia manteve-se calma. Garanto-lhe que são genuínos. Muito bem, mas terá de esperar aqui fora enquanto verifico, disse-lhe friamente, com um sorriso cínico nos lábios, apontando para as portas envidraçadas molhadas. Precisamos de proteger a privacidade e o conforto dos nossos clientes premium. Olivia sentiu o insulto por detrás das palavras educadas, mas saiu sem dizer uma palavra. Jason virou-se imediatamente para cumprimentar um idoso branco que acabava de chegar, todo o seu comportamento suavizado. Boa tarde, Sr. Patterson. O seu voo está prestes a embarcar. Faça o favor de entrar. O homem foi conduzido para dentro sem sequer ter de mostrar um documento. Do lado de fora, Olivia observava, o peito apertar-se de desilusão e fúria. Agora chovia com força, cada gota fria a encharcar o seu casaco de luxo. Um a um, passageiros brancos abastados passavam por ela sem qualquer entrave, enquanto Olivia esperava, tratada como uma intrusa no seu próprio lounge. Depois de 25 longos minutos, Jason reapareceu finalmente. Os olhos ainda nublados de suspeita, anunciou com relutância. Muito bem, deixo-a entrar por causa da chuva, mas vamos estar atentos a todos os seus movimentos. Essas palavras foram como estilhaços de vidro contra o orgulho de Olivia. Ali estava ela, uma CEO poderosa no comando de um império da aviação, a ser humilhada na sua própria empresa simplesmente porque a sua pele não combinava com os preconceitos limitados de Jason. Entrou no lounge, encharcada e desalinhada, mas o seu olhar era inabalável. Naquele dia, decidiu que deixaria que as verdadeiras cores dele se revelassem antes de, pessoalmente, reformular a cultura tóxica que se espalhava pela sua empresa. O que Olivia ainda não sabia era que aquilo era apenas o ato de abertura da provação mais humilhante e tensa da sua vida, um confronto que teria de vencer, não só por ela, mas por todos que alguma vez enfrentaram a mesma injustiça. No momento em que Olivia cruzou o limiar do lounge premium, o brilho quente dos candelabros de cristal inundou-lhe o rosto. Um contraste quase cruel com o frio da chuva que acabará de suportar lá fora. Em vez de a confortar, apenas aumentava o ardor que já se cravara na sua mente. Jason Miller seguia cada passo dela com um olhar cansado, como se fosse uma ameaça potencial que exigisse vigilância constante. Inclinando-se para a funcionária ao seu lado, sussurrou alto o suficiente para Olivia ouvir cada palavra. Fica de olho naquela mulher. Diz-me imediatamente se algo parecer errado. Silenciosamente, Olivia sentou-se numa cadeira de couro macio num canto, a observar com calma.
Ninguém ali sabia que ela era dona deste império aéreo, a pessoa que pagava os salários daqueles que acabavam de a insultar abertamente. A sua expressão era serena, mas por baixo daquela superfície calma, formava-se uma tempestade. Jason voltou à sua secretária, a tensão ainda evidente nas feições. Acreditava, com toda a convicção, que tinha feito o que era certo. Em mais de 10 anos a gerir o Lounge Premium de Westchester, orgulhava-se de uma habilidade especial, a capacidade de identificar passageiros verdadeiros de primeira classe. Um sexto sentido que achava que só os verdadeiros profissionais possuíam. Na sua experiência, todos os verdadeiros VIPs partilhavam o mesmo perfil. Homens brancos de meia-idade em fatos à medida, ou pelo menos com o ar de riqueza antiga. Uma mulher negra sozinha ali sentada destruía todos os estereótipos que ele alguma vez tivera. Enquanto Olivia permanecia em silêncio, Jason lançava-lhe olhares suspeitos. Voltou a olhar para o ecrã do computador para verificar novamente os dados. O visor dizia o Bennett com a etiqueta "Seu proprietária" ao lado. Suavemente no chão de mármore, cada passo carregado de um peso invisível. Caminhou pelas portas de vidro em direção à placa do aeroporto. O céu lá fora ainda carregado cinzento, um estranho espelho do seu estado de espírito. Não muito longe, o jato privado de Olivia, um Gulfstream branco reluzente avaliado em milhões, aguardava na pista. Impassível, Olivia levou o telefone ao ouvido e falou cada palavra com autoridade cristalina. Lauren, liga-me ao Ethan e à equipe executiva imediatamente. Temos uma situação grave no aeroporto de Westchester que precisa de atenção urgente. O tom gélido e autoritário de Olivia fez Emma e Jason congelarem por um instante, uma premonição de problemas a brilhar nos olhos. Mas quando a realidade finalmente se instalou, já era tarde demais para recuar. A chuva caía com força, cada gota aumentando a tensão opressiva. Olivia permaneceu ali, fria e resoluta, à espera do momento em que viraria o jogo, quando aqueles que a insultaram enfrentariam consequências para lá do que alguma vez imaginaram. No momento em que a voz gélida de Olivia ecoou ao telefone, o aeroporto pareceu ficar denso e silencioso. Apenas o tamborilar implacável da chuva pesada bater no cimento se fazia ouvir, como uma batida furiosa. Emma e Jason ficaram imóveis, o desconforto a surgir nos rostos, embora nenhum deles cedesse um centímetro da sua postura rígida. Lauren, liga-me ao Ethan e a todo o conselho de administração agora mesmo, disse Olivia calmamente ao telefone. O tom carregado de autoridade fez com que qualquer um ao alcance da voz recuasse instintivamente. Preciso de uma reunião de emergência imediatamente. Há um problema sério no aeroporto de Westchester que não pode ser ignorado. Ao ouvir o nome Ethan, conhecido em toda a empresa como CO, Emma sobressaltou-se visivelmente, mas forçou-se a acreditar que Olivia apenas encenava um drama de alto risco para escapar à sua vergonha. Jason, com a máscara de desprezo bem posta, curvou o lábio num sorriso frio. Liga para quem quiseres, zombou. Mas não contes que alguém acredite nesse teu teatrinho de CEO. Isto não é o teu palco. Olivia não reagiu ao insulto. Os seus olhos permaneceram fixos, tranquilos, mas duros como granito, como se estivesse a calcular o momento certo para desferir o golpe final. Segundos depois, a voz clara de Ethan Bennett soou do outro lado da linha. Olivia, sou Ethan. Estás bem? Qual é essa emergência? Olivia olhou Emma e Jason diretamente nos olhos, a sua voz soando nítida, firme, absoluta. Estou a ser impedida de embarcar no meu próprio jato privado por funcionários da nossa empresa em Westchester. Estão a dizer-me que não sou qualificada para voar no meu próprio avião. Marca uma reunião imediata do conselho para resolver isto. Sou Olivia Bennett, CEO da Bennett Aviation, e isto é completamente inaceitável. Cada palavra caiu como um golpe de martelo nos nervos de Emma e Jason. Emma sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha e olhou para Jason em busca de apoio, apenas para ver a fachada confiante dele começar a desmoronar. Mesmo assim, o orgulho e a teimosia de Emma sobrepuseram-se ao medo. Forçou uma gargalhada, falando alto o suficiente para que todos à volta ouvissem. Jason, ouviste isso? Agora diz que é CEO. Hilariante. Se calhar a seguir vai dizer que é presidente dos Estados Unidos. Jason, embora secretamente abalado, reforçou o discurso ao lado dela. Exatamente, Emma.
Está tão desesperada que está a fazer-se passar pela nossa liderança. Patético. Apesar das tentativas de manterem a postura, a voz de Jason vacilou por um instante. Olhou em volta à procura de apoio, mas ninguém ousava encarar o olhar de Olivia. A zona VIP mergulhou num silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som da chuva intensa lá fora. Olivia manteve-se em silêncio, deixando Ethan continuar. Entendido, Olivia. Trato disso imediatamente. Estarei aí assim que puder. Ela desligou a chamada e guardou o telemóvel no bolso. Virando-se para Emma e Jason com um olhar de aço, falou suavemente, mas com uma ameaça inconfundível. Emma Roberts, Jason Miller. Sugiro que pensem muito bem nas palavras que acabaram de cuspir, porque cada insulto que me lançaram hoje será usado como prova contra vocês. Emma tentou conter o pânico crescente, mas os olhos traíam o tumulto interior. Estás a tentar ameaçar-nos? Deixa-me dizer-te uma coisa. Sejas tu quem fores, isso não muda nada. Estávamos apenas a fazer o nosso trabalho, a proteger os verdadeiros passageiros da empresa. Jason acenou com a cabeça, fraco, mas não disse mais nada. O suor escorria-lhe pela testa enquanto os olhos procuravam desesperadamente uma saída para a confusão que tinham criado. Olivia observou-os uma última vez, a decepção e a firmeza fria estampadas na expressão. Dei-vos uma última oportunidade para reconhecerem o vosso erro. Claramente, não compreendem a gravidade do que fizeram. A partir de agora, serão totalmente responsáveis por cada ação que tomarem. Com isso, ela afastou-se e esperou. Dentro de alguns minutos, quando Ethan e o conselho chegassem, a arrogância e o preconceito de Emma e Jason evaporariam como chuva ao sol. A chuva continuava a cair. Cada gota lavara a fealdade há muito escondida da empresa. Em meio à fúria da tempestade, Olivia permanecia resoluta, pronta para travar a batalha mais dura da sua carreira, derrubando a injustiça e defendendo os valores que passou anos a construir. Enquanto Olivia permanecia ali, calma mas dominante, o aeroporto mergulhava num silêncio pesado e sufocante. A chuva martelava com mais força contra o cimento, o seu ritmo violento ecoara a turbulência que se desenrolava entre aquelas pessoas. Da porta do seu jato privado, o capitão Richard Davis e o primeiro oficial Tyler Evans saíram, os rostos marcados por ceticismo e preocupação. Como pilotos experientes, já tinham enfrentado muitas situações complexas, mas a tensão à frente deles ultrapassava tudo o que já tinham visto. Davis lançou um olhar a Olivia, imediatamente impressionado pela autoridade natural e confiança composta. Ele conhecia a Bennett Aviation há tempo suficiente para saber que ninguém transmite poder daquela forma a não ser que realmente o possua. E um nó de inquietação apertou-lhe o estômago. Tyler Evans, ao seu lado, inclinou-se e murmurou. Capitão, há algo aqui que não está certo. Talvez devêssemos verificar novamente a identidade dela. Davis acenou ligeiramente, mas antes que pudesse responder, Lucas Parker, o supervisor de pista que observava em silêncio à distância, finalmente avançou. O seu rosto mostrava uma mistura de hesitação e determinação. Limpando a garganta, disse, Emma, Jason, acho mesmo que devíamos rever os documentos dela. Podemos estar a cometer um erro grave. Emma virou-se bruscamente para Lucas, os olhos a faiscar de raiva com a intromissão. Cortou bruscamente, o ressentimento estampado. Lucas, não preciso que me digas como fazer o meu trabalho. Sei exatamente com quem estou a lidar. Se não queres ser arrastado para isto, afasta-te. As palavras duras de Emma fizeram Lucas recuar um passo. Os outros funcionários trocaram olhares simpáticos, mas cautelosos. Ninguém ousava falar. Jason cruzou os braços e dirigiu-se a Lucas com um sorriso convencido. Ouvistes, Lucas? Isto não é da tua conta. Não te metas em sarilhos. O orgulho de Lucas foi atingido, mas faltava-lhe autoridade para desafiar os superiores. Baixou a cabeça e recuou com relutância, o arrependimento a brilhar nos olhos pela oportunidade de fazer a coisa certa que se esvaía. O capitão Davis observou tudo aquilo e sentiu o desconforto aumentar. Avançou em direção a Emma, tentando manter o profissionalismo, embora sua voz tremesse com tensão. Emma, pelo menos vamos verificar novamente a lista de passageiros. As consequências podem ser muito piores do que imaginamos. Emma lançou-lhe o olhar mais frio do que nunca.
Já te disse. Se não tens mais nada para fazer, volta para a cabine e faz o teu trabalho. Eu assumo total responsabilidade. Davis ficou atônito. Nunca se sentirá tão impotente e envergonhado. Como piloto experiente, sabia que o silêncio perante a injustiça torna-nos cúmplices. Mas naquele momento, o medo pela sua segurança e carreira congelavam no lugar. O primeiro oficial, Evans, observava a luta interior do capitão, sentindo-se igualmente envergonhado. Mas, como todos os outros, não conseguia reunir coragem para falar. Entretanto, Emma e Jason sentiam-se cada vez mais fortalecidos, tendo abafado todas as tentativas de intervenção. Emma voltou-se para Olivia com um sorriso desafiante. Vês? Ninguém aqui acredita no teu teatrinho. É melhor ires embora antes que isto fique ainda mais constrangedor. Olivia manteve-se em silêncio, os olhos cheios de uma determinação desapontada. A raiva dera lugar a uma clareza fria. Ela percebia que não lutava apenas por si mesma, mas por todos aqueles que já foram silenciados pela cumplicidade, cobardia e conivência diante da injustiça. A chuva continuava a açoitar impiedosamente, como se castigasse a indiferença e a crueldade dos que a rodeavam. O olhar de Olivia percorreu o grupo, da arrogância de Emma à teimosia de Jason, passando pelo arrependimento persistente de Lucas, até pousar no capitão Davis e no primeiro oficial Evans, que desviaram o olhar. Nesse instante, Olivia compreendeu que a verdadeira mudança não viria daqueles que optam por olhar para o lado. Teria de vir dela, da ação decisiva que estava prestes a tomar. Olhou para o relógio, depois avançou e declarou com calma. Em apenas alguns minutos, verão exatamente quem é que deveria sair deste lugar. As palavras firmes e medidas de Olivia ecoaram sobre a tempestade, anunciando o vendaval de responsabilização que varreria o aeroporto, lavando o preconceito e a injustiça profundamente enraizados na empresa que ela própria construiu. A chuva continuava a flagelar o aeroporto de Westchester, as gotas geladas a bater contra as janelas numa cortina torrencial que parecia determinada a esconder os erros e as injustiças que se desenrolavam lá dentro. Após o aviso incisivo de Olivia, o ar em seu redor tornou-se espesso com tensão e dúvida. Emma e Jason faziam melhor para manter as fachadas duras, mas o desconforto começava a invadir-lhes os olhos. Olivia retirou lentamente o telefone mais uma vez, desta vez com autoridade decisiva. Virou-se das vozes venenosas atrás de si, deu alguns passos medidos e fez uma segunda chamada. A sua voz soou, aguda e inabalável. Ryan Hughes, preciso que garantas imediatamente e retires todas as gravações das câmaras de segurança do aeroporto de Westchester da última hora. Temos um grave incidente de discriminação racial que precisa de ser investigado imediatamente. Ryan Hughes, chefe de segurança da Bennett Aviation, reconheceu a gravidade do tom dela e respondeu com firmeza. Entendido, senhora Bennett. Vou enviar imediatamente a nossa equipe de segurança. Trataremos disso com rapidez. Olivia fez um único aceno e terminou a chamada sem dizer mais uma palavra. A sua ação aumentou ainda mais a pressão sobre Emma e Jason. Começaram a olhar em volta, perguntando-se quanto das imagens as câmaras teriam captado. Emma engoliu em seco, o medo subir-lhe ao peito pela primeira vez desde que tudo começou. Jason, ainda a tentar parecer calmo, sentiu a mão começar a tremer. A arrogância e a teimosia haviam dado lugar a sussurros de preocupação, a dúvida a roer-lhes a consciência, enquanto pensavam nas consequências que se aproximavam. Em meio a este ambiente carregado, uma figura pequena avançou. Mia Collins, a jovem assistente de pista que testemunhara tudo. A culpa e a coragem disputavam no seu rosto enquanto se aproximava de Olivia, inclinava a cabeça e falava com uma voz trêmula mas sincera. Senhora Bennett, eu quero pedir desculpas sinceramente por tudo o que passou. Isto foi um erro grave, e sinto-me verdadeiramente envergonhado por ter ficado em silêncio e não ter conseguido protegê-la. Os olhos de Olivia suavizaram-se em meio ao frio da tempestade e à crueldade do preconceito. O pedido de desculpa simples e honesto de Mia era uma pequena luz quente. Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigada. A tua coragem significa muito para mim. Espero que, a partir de agora, ninguém mais tenha de passar por isto. O rosto de Emma contorceu-se de raiva com a cena. Avançou com passos duros, se cortou Mia com uma frieza desafiadora. Mia,
Tu não tens autoridade nenhuma aqui. Volta imediatamente ao teu posto antes que eu tome medidas mais sérias contra ti. Mia encolheu-se com a repreensão dura de Emma, o medo a piscar nos olhos. Mas antes que Emma pudesse agir, Olivia interveio, colocando uma mão tranquilizadora no ombro de Mia e fixando Emma com um olhar de autoridade absoluta. Emma, és tu quem deve preocupar-se com as medidas sérias que estou prestes a tomar. As palavras calmas mas imperiosas de Olivia congelaram Emma no lugar como se tivesse sido mergulhada em água gelada. Jason recuou involuntariamente, a mão trêmula a trair que a situação lhe tinha escapado completamente do controle. Lucas Parker, ali perto, viu o gesto corajoso de Mia e sentiu vergonha da sua própria cobardia anterior. O capitão Richard Davis e o primeiro oficial Tyler Evans também testemunharam o arrependimento evidente nos olhos. Todos os que ficaram em silêncio entendiam agora o preço da indiferença e da cobardia. Olivia largou o ombro de Mia com um aceno de gratidão. Depois voltou a olhar para Emma e Jason. A sua voz, fria e afiada como aço, cortou a tempestade. Em apenas alguns minutos, quando as imagens de segurança forem tornadas públicas, prometo-vos que pagarão caro pelo preconceito e arrogância que semearam nesta empresa. Emma e Jason estavam sem palavras. A confiança e o orgulho iniciais tinham se transformado em confusão e medo. A chuva continuava a cair, como se estivesse a purificar o preconceito e a injustiça há muito tolerados. Olivia manteve-se imóvel, os olhos fixos no horizonte onde Ethan e a equipa de segurança iriam chegar. Sabia que, em questão de momentos, a verdade seria completamente revelada e Emma e Jason enfrentariam um acerto de contas inimaginável. A sua luta contra a injustiça, o preconceito e a crueldade estava apenas a começar. E desta vez, não descansaria até que mais ninguém tivesse sofrer como ela sofreu naquele dia. O aviso frio de Olivia ainda ecoava pelo ar opressivo, aguçando a tensão no aeroporto. Emma, embora o pânico começasse a surgir no seu rosto, forçou-se a manter a habitual arrogância, como se, de alguma forma, a sua autoridade e preconceitos pudessem sustentá-la nesta crise. A chuva não dava sinais de abrandar. Cada gota parecia lavar segredos escondidos fachadas entre eles. Em meio ao caos, o capitão Richard Davis retirou silenciosamente um tablet do casaco. O peso da dúvida tornava-se insuportável. Tocou no ecrã para rever uma última vez o manifesto de voo. A sua mão tremia quando a lista apareceu, e os olhos fixaram-se imediatamente na primeira entrada. Uma linha breve com peso suficiente para quase parar-lhe o coração. O. Bennett, proprietária. CEO. O. Bennett, CEO, balbuciou, a voz um sussurro apavorado. Jason Miller, ao lado dela, ficou lívido, como se tivesse levado um murro no estômago. Toda sua confiança e arrogância anteriores desmoronaram-se em terror e confusão absolutos. Os outros funcionários baixaram a cabeça, evitando o olhar firme de Olivia, os corações pesados com vergonha e arrependimento. Percebiam agora que o silêncio e a indiferença tinham ajudado a criar este momento doloroso. Olivia estava diante deles. Nenhuma palavra era necessária. A verdade falava por si. A sua autoridade silenciosa era mais aterradora do que qualquer repreensão. Ela sabia que os próximos minutos marcariam o início da sua revolução mais importante na Bennett Aviation. Um acerto de contas total contra os preconceitos que silenciosamente minavam a empresa que ela própria construiu. Sob a chuva fria e intensa, Emma e Jason estavam imóveis, atordoados e arrasados, percebendo finalmente o preço imenso que pagariam pelo seu preconceito e arrogância. Mas, então, já era tarde demais para desfazer qualquer coisa. A verdade tinha vindo à tona, lavando todas as mentiras e injustiças que tentaram esconder durante tanto tempo. Enquanto Emma e Jason permaneciam paralisados pelo choque da verdade agora revelada, o uivo das sirenes rompeu do lado de fora do átrio do aeroporto, quebrando a tensão já sufocante. Por entre as cortinas de chuva, um comboio de SUVs pretos reluzentes travou bruscamente à entrada. A porta do veículo da frente abriu-se com força, e Ethan Bennett saiu, ladeado pelos principais advogados da empresa, executivo de recursos humanos e a equipa de segurança. A expressão de Ethan era de gelo, o olhar afiado como lâmina e carregado com uma fúria raramente vista, no seu ó conhecido pela sua compostura. No momento em que Ethan entrou na zona VIP, todos os funcionários ficaram em silêncio, a respiração presa na garganta.
Varreu a sala com o olhar até se fixar em Olivia, ainda ali de pé, exteriormente composta, mas claramente ferida por dentro. Ver a irmã, a mulher que tinha derramado o coração e a alma para construir a Bennett Aviation, ser tratada como uma criminosa no seu próprio voo acendeu a raiva de Ethan como fogo. Olivia, estás bem? Ethan dirigiu-se rapidamente até ela, a voz gentil, mas carregada de preocupação. Olivia acenou com um leve gesto, forçando a sua força habitual à superfície mesmo com a dor ainda visível nos olhos. Estou bem, Ethan, mas acho que a nossa empresa não está. Ethan compreendeu imediatamente o que ela queria dizer. Lançou um olhar frio e autoritário sobre os rostos aterrorizados dos funcionários. Emma não se atreveu a levantar a cabeça. As mãos tremiam enquanto se entrelaçavam. Jason, ao seu lado, estava pálido, toda a arrogância anterior completamente drenada. O que, em nome de Deus, aconteceu aqui? A voz baixa e dominante de Ethan cortou o silêncio, provocando um suspiro coletivo. Por que é que a minha irmã, a CEO da Bennett Aviation, foi tratada como uma criminosa no seu próprio avião? A garganta de Emma apertou-se e os pés pareciam colados ao chão. Ainda assim, a sua teimosia vacilante tentou resistir. Conseguiu murmurar uma resposta gaguejante, a voz desprovida de confiança. Senhor Bennett, nós estávamos apenas a cumprir o nosso dever de proteger. Proteger quem? A interrupção de Ethan foi afiada como uma faca. Proteger passageiros legítimos ou proteger o vosso próprio preconceito cego e discriminação? A pergunta certeira de Ethan ecoou pelo lounge, silenciando completamente Emma. O seu rosto perdeu toda a cor, congelada pelo medo. Jason não estava em melhor estado. Deu um passo atrás, os lábios a tremer enquanto tentava formular uma desculpa. Nós não a reconhecemos. Pensamos. Pensaram? Ethan continuou, o tom ainda mais severo. Pensaram que uma mulher negra não podia ser dona da Bennett Aviation? Ou que a vossa ignorância e preconceito eram suficientemente fortes para ignorar os fatos evidentes? Ninguém se atreveu a encará-lo. Cabeças baixas, olhos fixos no chão molhado pela chuva, remorso e medo agitarem-se nos seus corações. Lucas Parker pairava ao fundo, a vergonha de nada ter feito agora é evidente. Ethan fez sinal à sua equipa de segurança para começar a isolar a área e preservar todas as imagens de vigilância. Ryan Hughes e sua equipa entraram em ação, vedando o lounge e garantindo que cada prova fosse mantida intacta. Quero um relatório completo de todos os detalhes deste incidente, declarou Ethan, a voz firme e inabalável. Vão todos explicar exatamente por que trataram a Olivia desta maneira. Os olhos de Emma encheram-se de terror ao olhar para Ethan. Percebeu que não havia como escapar às consequências. Jason, ao seu lado, só conseguia observar em absoluto desespero enquanto o peso do erro cometido se afundava. O capitão Richard Davis aproximou-se de Ethan com uma vênia respeitosa, mas envergonhada. Senhor Bennett, verifiquei o manifesto. Foi inteiramente erro nosso. Um erro grave. Ethan acenou com a cabeça secamente, embora o olhar permanecesse de aço. Agradeço a tua honestidade tardia, Capitão Davis, mas isso não desculpa o teu silêncio inicial. Eras responsável por este voo e devias ter intervindo de imediato. Os ombros de Davis caíram, derrotado. Não tinha mais defesa. Ao lado dele, Olivia observava tudo a desenrolar-se, sentindo a força e a determinação que Ethan tinha trazido consigo. Sabia que este momento marcava um ponto de viragem na sua luta contra a injustiça e o preconceito que há muito se escondiam dentro da Bennett Aviation. Virando-se para a irmã, o tom de Ethan suavizou, mas manteve-se firme. Já não está sozinha, Olivia. Prometo-te que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ninguém mais passe por isto. Olivia acenou, encorajada pela chegada decisiva de Ethan e pelo profissionalismo com que agiu. Compreendia que, finalmente, a verdade seria revelada por completo, e que pessoas como Emma e Jason pagariam o preço pela crueldade e preconceito que cultivaram. Lá fora, a chuva começou a abrandar, como se até a própria tempestade testemunhasse o nascer da responsabilização, um testemunho de coragem e da força de enfrentar a injustiça profundamente enraizada que há muito se escondia nas sombras.
No momento em que Ethan reafirmou a sua determinação em chegar ao fundo da questão, Olivia pousou gentilmente a mão no ombro do irmão num gesto de profunda gratidão. Virou-se e fitou o jato privado, símbolo de poder e sucesso, mas agora também o local onde o preconceito e a injustiça se tinham desvendado amargamente. "Quero toda a gente naquele avião imediatamente", disse Olivia, a voz fria mas composta, alta o suficiente para todos no hangar ouvirem. "Vamos resolver isto agora mesmo." Emma e Jason congelaram, como se fossem cimento debaixo da chuva que ainda caía. Sabiam que já não havia nada a fazer senão obedecer à ordem cortante dela. O capitão Davis, profundamente arrependido, e os restantes funcionários seguiram Olivia e Ethan em silêncio até a cabine luxuosa do jato privado. Assim que a porta se fechou, Olivia caminhou até a cabeceira da mesa de conferência, a sua rara aura de autoridade silenciando todos instantaneamente. Ethan ficou ao seu lado, o olhar severo e resoluto. A equipa de advogados e especialistas em recursos humanos rapidamente dispôs os ficheiros relevantes, enquanto os agentes de segurança tomavam posição nas portas. Olivia fixou Emma e Jason com um olhar de gelo e falou com uma voz tão afiada quanto aço. Já não tinha mais defesa para o seu preconceito. Jason não se saiu melhor. Baixou a cabeça, evitando o olhar penetrante de Olivia, e ofereceu uma explicação fraca. Eu só queria apoiar a Emma. Não percebi que se tornaria um assunto tão sério." "Não é sério", repetiu Olivia, o tom gelado. "Não acha se humilhar publicamente a CEO desta empresa, negar-lhe o uso da sua própria propriedade, é algo sério? Compreende sequer as consequências das tuas ações." A cabine mergulhou num silêncio sepulcral. Cada palavra de Olivia era uma lâmina invisível, a cortar através da irracionalidade tóxica que guiara Emma e Jason. Ninguém ousou dizer mais nada. O capitão Davis permanecia de pé, impotente. Reconhecia o seu erro, mas não conseguia apresentar nenhuma desculpa. Olivia virou o olhar para o capitão Davis, a expressão ainda severa, mas ligeiramente suavizada em comparação com o interrogatório a Emma e Jason. "Capitão Davis, compreendo que admitiu seu erro, mas isso não muda o facto de que era responsável por este voo e o seu silêncio permitiu que esta situação acontecesse. Não tenho outra escolha senão suspendê-lo enquanto decorre uma investigação completa." O capitão Davis acenou em silêncio, aceitando a penalização, o remorso profundamente vincado no rosto. Finalmente, Olivia voltou a encarar Emma e Jason, a sua declaração clara e intransigente. Emma Roberts e Jason Miller, com efeito imediato, estão ambos despedidos da Bennett Aviation. Não tolerarei qualquer forma de discriminação na minha empresa. Tem 30 minutos para recolher os vossos pertences pessoais sob supervisão de segurança. Emma e Jason tremiam, os rostos pálidos, completamente sem forças para protestar. O poder que outrora exerciam tinha evaporado diante da declaração autoritária de Olivia. Olivia continuou, a voz suave mas carregada de imenso peso. "Todos os que aqui estão, lembrem-se deste dia. Isto não diz respeito apenas às falhas pessoais de dois indivíduos. É uma lição profunda sobre como o preconceito e o racismo podem destruir todo um sistema se não forem enfrentados." As suas palavras finais ecoaram pela cabine, pesadas de convicção. Os funcionários permaneceram em silêncio, trocando olhares de vergonha. Finalmente compreendiam o custo grave da sua própria cumplicidade e silêncio. Ethan pousou suavemente uma mão no ombro de Olivia, a voz terna mas firme. "Olivia, a partir deste momento, não faremos apenas justiça com quem errou. Vamos erradicar a cultura que permitiu que este preconceito prosperasse." Olivia acenou firmemente. Sabia que este acerto de contas não era apenas o fim para pessoas como Emma e Jason, mas também o início de uma nova era na Bennett Aviation. Uma era onde o preconceito não teria lugar e a justiça reinaria soberana. Do lado de fora da janela, a chuva finalmente cessara, revelando os primeiros raios de sol. Um sinal de que a justiça, enfim, tinha chegado. Quando os primeiros raios de sol após a tempestade atravessaram as janelas do jato privado, Olivia olhou para fora e sentiu que um novo capítulo na história da Bennett Aviation acabava de começar. Ela sabia que despedir Emma e Jason e suspender o capitão Davis eram apenas os primeiros passos numa jornada difícil para extirpar os preconceitos profundamente enraizados na cultura da empresa.
Imediatamente após aquela reunião tensa a bordo, Olivia e Ethan convocaram um encontro geral da empresa com todos os membros da direção sênior, recursos humanos e departamento jurídico presentes. O tom era solene e sério. Cada palavra de Olivia carregava uma autoridade e determinação inconfundíveis. A partir de hoje, declarou Olivia, encarando todos os funcionários nos olhos, a Bennett Aviation não será apenas líder em serviço, mas também um farol de ética e igualdade no local de trabalho. Nunca mais permitiremos que erros como os de hoje voltem a acontecer. Depois, apresentou um plano completo de reformulação cultural. O Departamento de Recursos Humanos foi instruído a lançar um programa obrigatório e especializado de formação no combate ao racismo e ao preconceito inconsciente. Obrigatório para todos, desde os funcionários iniciantes até a equipe executiva, com padrões rigorosos de conclusão. Temos de enfrentar os preconceitos dentro de cada um de nós, enfatizou Olivia a toda a equipa, e ter a coragem de enfrentá-los de frente, erradicando-os pela raiz. Só quando cada um de nós reconhecer verdadeiramente esses problemas, é que a nossa cultura empresarial se transformará. Em seguida, Olivia ordenou a criação imediata de uma linha direta anônima, gerida por uma entidade externa. Todas as queixas de preconceito, discriminação ou injustiça seriam levadas a sério e tratadas de forma justa. Nenhuma má conduta seria ignorada ou desculpada. Sejam claros, disse ela. Esta linha direta não serve para criar divisão. É uma ferramenta vital para construir confiança, sustentar a justiça e evitar erros lamentáveis. O passo seguinte e ousado de Olivia foi implementar um sistema de inteligência artificial concebido para detectar linguagem e comportamentos preconceituosos nas comunicações diárias, e-mails, reuniões e conversas internas. A tecnologia não favorece ninguém nem se deixa levar pela emoção, explicou ela à sua equipe de gestão. A inteligência artificial será o nosso parceiro vigilante, captando sinais subtis que os humanos podem não perceber. Em meio a esta reforma abrangente, Olivia fez também questão de reconhecer e recompensar a coragem e a integridade. Mia Collins, a jovem assistente de pista que teve a coragem de se aproximar e pedir desculpa a Olivia em plena humilhação pública, foi imediatamente promovida a gerente sênior de atendimento ao cliente. Estou a promover a Mia não só pela sua bondade, disse Olivia à equipa reunida, mas porque acredito que ela será uma pioneira no ambiente de trabalho justo e respeitador que estamos a construir. Lucas Packer, que apesar da hesitação inicial, se pronunciou para sugerir a verificação das credenciais de Olivia, também foi reconhecido. Olivia e Ethan reconheceram que a coragem demonstrada por ele merecia recompensa, especialmente quando tão poucos se atreveram a fazer o mesmo. Lucas mostrou-nos o que é justiça e integridade profissional, mesmo sabendo que poderia ficar isolado, disse Ethan. Esse sentido de responsabilidade merece ser cultivado. Lucas foi nomeado diretor regional, encarregado de supervisionar a qualidade do serviço e a cultura corporativa em toda a Bennett Aviation. Olivia confiava que a sua experiência e caráter ajudariam a estabelecer um novo padrão onde a justiça e a honestidade fossem pré-requisitos. À medida que a reunião avançava, a atmosfera mudou de um peso inicial para um sentimento genuíno de esperança e determinação. Os funcionários começaram a sentir a força e a decisão que Olivia trazia. Compreendiam que a Bennett Aviation não estava apenas a reorganizar-se, mas a construir uma base ética mais sólida. Antes de encerrar, Olivia levantou-se novamente, a voz repleta de inspiração. A partir de hoje, a Bennett Aviation nunca mais será julgada apenas por receita ou lucro. Seremos julgados por como tratamos uns aos outros, por como lutamos contra a injustiça e por como criamos o local de trabalho mais justo e civilizado possível. Com união e coragem, podemos, e vamos, tornar-nos um modelo para a indústria da aviação e além. A cabine encheu-se de aplausos estrondosos, marcando uma verdadeira revolução cultural na Bennett Aviation. E, enquanto Olivia olhava para o futuro, sabia que, embora os desafios permanecessem, ela e a sua empresa seguiam na direção certa, onde a luz da justiça jamais se apagaria. As decisões ousadas de Olivia rapidamente desencadearam um movimento que foi muito além das paredes da Bennett Aviation. Dias após o anúncio da reestruturação, a história de uma CEO negra a enfrentar decisivamente o preconceito racial dentro da sua própria empresa varreu as manchetes nacionais.
Não só captou a atenção do público, como também se tornou um estudo de caso celebrado na Harvard Business School, apropriadamente intitulado Bennett Aviation e a Revolução Corporativa contra a Discriminação. Universidades, grandes corporações especialistas em governança corporativa começaram a citar o exemplo de Olivia como uma lição fundamental sobre como construir uma cultura organizacional saudável. Do que parecia uma crise amarga, Olivia forjou um legado significativo, despertando um senso elevado de responsabilidade social e ética nos negócios em todo o mundo corporativo. A sua reputação por coragem e reformas radicais logo chegou até os corredores do Congresso. Um mês após o incidente, Olivia foi convidada a testemunhar numa audiência especial sobre responsabilidade social corporativa. De pé na Câmara Solene do Capitólio, ela dirigiu-se aos legisladores com clareza e convicção. Nenhuma empresa pode orgulhar-se verdadeiramente dos seus lucros se esses lucros forem construídos sob injustiça e preconceito. A responsabilidade social não é uma escolha. É uma obrigação absoluta para quem está no poder. Esse discurso breve, mas poderoso, arrancou aplausos estrondosos e amplificou ainda mais a sua mensagem. Olivia Bennett, a mulher que suportou as piores indignidades, mas escolheu levantar-se e lutar por justiça, tornou-se um símbolo vivo de coragem e liderança ética. 6 meses depois da controvérsia, um desfecho inesperado ocorreu. Emma Roberts, a outrora executiva antagonista que causou feridas profundas em Olivia, emitiu publicamente uma carta de desculpas através dos principais meios de comunicação. Nela, Emma assumiu total responsabilidade pelas suas ações, se pediu desculpa a Olivia e a todos os que foram afetados pela sua má conduta. Com sinceridade, Emma escreveu: "Passei meses a refletir sobre os meus erros. Achei que compreendia o mundo, mas a verdade é que apenas via um fragmento distorcido moldado pelos meus próprios preconceitos e ignorância. Peço desculpa sinceramente à Sra. Bennett e a todos os que foram magoados pelas minhas ações." Ao ler as palavras de Emma, Olivia sentiu remorso genuíno. Compreendeu que transformar verdadeiramente a cultura de uma empresa significava não apenas remover quem errou, mas também oferecer a quem sinceramente se arrependia um caminho para a redenção. Assim, Olivia estendeu a Emma uma oportunidade especial. Convidou-a a integrar o novo programa de formação antiviés da Bennett Aviation, não como funcionária comum, mas como alguém que partilharia a sua experiência dolorosa para ajudar os colegas a compreender o verdadeiro custo do preconceito. Com o tempo, Emma Roberts tornou-se um poderoso exemplo de coragem ao enfrentar e corrigir os próprios erros. A sua jornada de antagonista preconceituosa a defensora reformada inspirou milhares, provando que nunca é tarde para mudar de forma positiva. Finalmente, quando a turbulência deu lugar a um novo rumo estável, Olivia regressou a casa para celebrar o 70º aniversário do pai, William Bennett. No caloroso abraço da família e dos entes queridos, William ergueu-se, os olhos brilhantes de orgulho e emoção, e falou com o coração: "Olivia, minha filha, fizeste algo extraordinário. Ensinaste-nos a todos que poder sem propósito é apenas privilégio, e que poder com propósito pode, de facto, mudar o mundo." As palavras dele ressoaram por toda a sala, emocionando profundamente todos os presentes. Olivia olhou para o pai com lágrimas de orgulho, sabendo que cada amargura e dificuldade que enfrentará tinham sido transformadas em lições valiosas e num legado vivo para a próxima geração. O que começou como um episódio doloroso e humilhante tornou-se a pedra angular de um legado inspirador. Um que despertou coragem, empatia e responsabilidade social no mundo dos negócios. O nome de Olivia Bennett é lembrado não apenas pelo seu sucesso profissional, mas pela sua coragem em enfrentar a injustiça e o preconceito, tornando-se um símbolo brilhante do poder transformador da mudança positiva. A história de Olivia é mais do que a ascensão de uma CEO talentosa da adversidade à vitória. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força reside na coragem de lutar contra a injustiça e o viés. Ao transformar a sua própria dor no catalisador de uma mudança cultural em toda a empresa, ela inspirou milhares a reconhecer e defender a justiça. E você? Teria coragem de se levantar contra a injustiça como Olivia fez? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar um gosto, partilhar e subscrever para ajudar a espalhar esta mensagem significativa pelo mundo. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.